Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer estar nessa casa. É com muita alegria que a gente se dedica a fazer o exercício fundamental das nossas vidas. Às vezes a gente pensa em muito abacaxi para descascar, né? E a gente quer descascar o abacaxi com uma faca cega. Antes de descascar o abacaxi, a gente precisa fazer o quê? Afiar a faca. Quem é a faca que soluciona os problemas da nossa vida? Né? Quem é a faca que descasca os nossos abacaxis? Se não, nós mesmos. Né? Então, que a gente hoje dê importância para o que é importante, para aquilo que é fundamental. É praticamente impossível um de nós sequer nunca ter se pego na frente de um aparelho de televisão falando que perda de tempo, o que eu estou fazendo aqui, né? E hoje nós temos a oportunidade de pensar o fundamental. Eu faço as minhas colocações, as minhas participações a partir do livro Vinha de Luz, de autoria de Emmanuel e Chico Xavier. É uma série, a série Fonte Viva, a qual é composta de 5 livros, e cada livro desse tem quase 200 passagens evangélicas explicadas em profundidade e num espaço curto. Explicar o Evangelho em profundidade e em pequeno espaço é coisa para espíritos muito elevados, e a gente precisa aproveitar essa série Fonte Viva, que é realmente fantástica. Hoje, abrindo, por assim dizer, ao acaso, né? A gente faz Evangelho no lar, a gente sabe que nunca a gente abre ao acaso, nunca. Sempre a gente acha que está abrindo em qualquer lugar, e os amigos é que estão abrindo no lugar, e a gente precisa ouvir. Então, vamos chamar assim, na falta de outra expressão, abrindo ao acaso. Hoje nos veio uma passagem em que Jesus nos ensinou uma das receitas de vida mais ricas e mais sintéticas para todos nós, que geralmente é reproduzida apenas no vigiai e orai. Mas nessa passagem o evangelista foi mais completo, e ele colocou Jesus nos ensinando a olhar, olhai, vigiai e orai. O olhar. O olhar é o destaque dessa noite, é a importância que nós queremos conversar essa noite. Porque Jesus, por diversas passagens, quando ele ensinava, ele lançou um desafio a todos nós. Ele ensinava as suas lições maravilhosas, e depois de ter ensinado tudo, ele olhava para os amigos e falava: quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, que ouça. Quando você ouviu essa expressão, você não ficou cismado? Como assim? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Alguém tem olhos de caminhar? O olho serve para ver, o ouvido para ouvir. Como assim quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir? É claro que Jesus, como em todo o Evangelho, não estava falando da materialidade dos sentidos, porque o nosso olho é para ver, o nosso ouvido é para ouvir. Mas existe um sentido subjetivo por trás das citações e das metáforas que Jesus nos passa. Então o nosso desafio passa a ser: o que será que Jesus quis dizer quando nos lançou esse desafio? Ele ensinava, e depois, quem tiver olhos de ver, quem tiver ouvidos de ouvir. Como nós estamos na sala de aula no mesmo ano, nós estamos repetentes já há 2000 anos. Isso quer dizer que os nossos olhos de ver e os nossos ouvidos de ouvir estão faltando. Aí o desafio fica maior ainda. Porque se o cerne do nosso problema é exatamente perceber o que a vida, o que Jesus, o que Deus está querendo ensinar para a gente, e nós estamos entre aqueles que só estão encarnados na Terra, aqueles que não aprenderam a lição de Jesus. Vocês sabiam disso?
Os espíritos falam que afetos ao planeta Terra tem quase 30 bilhões de espíritos. E só estão encarnados quantos? 7 bilhões. Esses que estão encarnados no último momento da transição planetária só estão porque, a comparar com a nossa vida escolar, né? Eu sei que aqui o Espiritismo só tem aluno exemplar, não é verdade? Mas a gente soube de pessoas que iam mal no primeiro bimestre, iam mal no segundo, iam mal no terceiro, iam mal no quarto, e a escola fazia o quê? Ainda dava a recuperação. Nós, como temos sido desleixados com relação a todas as lições mais importantes, não apenas de Jesus, mas de Buda, de Francisco de Assis, de Sócrates, de Hermes Trismegisto, de Confúcio e todos os grandes luminares que foram enviados à Terra, todos representantes do governador espiritual do nosso planeta. Todos somos nós que ficamos brigando, seguidores de um com seguidores de outro, para falar assim: a quem é melhor, Buda ou Maomé ou Jesus? As pessoas estão se matando nesse preciso momento. Uma das coisas que mais nos alarma é porque as pessoas estão se matando nessa competição. Quem é maior, Jesus ou Maomé? E a gente fica alarmado a cada vez que se mata em nome de Maomé. Se mata cristãos em nome de Maomé. Você não acha isso absurdo cada vez que você cita isso? Mas você não acha que também há uma coincidência muito grande nessa campanha que algumas correntes radicalíssimas muçulmanas fazem contra os cristãos? Você não acha que tem alguma coincidência histórica? Por quê? Os mulás, os líderes muçulmanos, falam para os seus seguidores: quem morrer matando cristãos vai diretamente para o paraíso. Essa notícia é velha, essa história é antiga. Teve um tempo na Europa em que os cristãos eram orientados pelos seus líderes espirituais que quem matasse muçulmanos entraria direto para o paraíso. Peraí, a mesma história? Ah, mas isso deve ter sido um ou outro ignorante que fez. Não, nós todos conhecemos a mesma história, gente. Foram mais de 13 cruzadas que os cristãos fizeram sob a liderança do Papa, dizendo que quem tentasse a conquista da terra prometida, Jerusalém, e matasse muçulmanos e morresse nessa guerra, iria direto para o paraíso. Osama Bin Laden e diversos líderes muçulmanos, terroristas, fazem diretamente referências cruzadas. Será que é à toa isso? Talvez não seja. Porque o lado mais complicado do ego, do orgulho, e isso nós sabemos pela história, mas sabemos também nas nossas famílias, nas nossas relações de trabalho, o que é? É que quando a gente é prejudicado, nem sempre quase nunca a gente tem capacidade de olhar no olho e falar assim: vamos resolver? Vamos conversar? Quantos de nós sempre resolveram os conflitos interrelacionais, sempre olhando no olho e falando tudo claramente? Quem conseguiu isso alguma vez? Quem conseguiu isso sempre? Quem está aqui na frente pode ter certeza, ninguém levantou a mão. Nem o palestrista, nem a colega que está na mesa. Na insuficiência da gente resolver tudo com diálogo, a gente guarda problemas, a gente guarda sentimentos. Que sentimentos são esses que a gente guarda? Que pensamentos são esses que a gente tira das nossas experiências? Quem erra com os outros, guarda que sentimento no seu coração? Quem erra com os outros, guarda a culpa. A culpa é catalogada amplamente pela psicologia como um dos sentimentos mais perniciosos da alma.
Você conhece gente que aceita, gente que é muito boa nas relações profissionais, muito autônoma, mas numa certa relação ela aceita ser humilhada? Você já viu gente assim? A gente se pergunta por quê? Fulano é tão consciente, fulano é tão protagonista, tão forte, mas naquela relação às vezes é com o filho, às vezes é com o marido, às vezes é com a sogra, às vezes é uma pessoa qualquer na vida daquela pessoa, estabelece um pacto e uma relação de humilhação e aquela pessoa aceita. Por quê? Tem pessoas que a gente não conhece, já olha para elas, já se sente inferiorizado, já se sente como que em erro com aquela pessoa. Que sentimento é esse? É a velha culpa. E aí pergunta-se para os psicólogos materialistas: de onde veio uma culpa que eu sinto perante uma pessoa que eu nunca vi? De onde surge? Não tem explicação. Não tem como explicar isso. Nós, no entanto, estudiosos da alma e do comportamento, dentro da doutrina dos Espíritos, a gente sabe que aquilo que você acha que é um encontro pela primeira vez, na verdade é um reencontro. Como explicar que você às vezes nunca viu uma pessoa e já gostou, já vai para a cara? Às vezes a gente está no ônibus e a pessoa senta do teu lado e começa a falar de tudo, da vida sexual dela com o marido, começa a falar dos problemas familiares. Por que é que alguém vai com a tua cara assim, sem nunca ter te visto? Nós não nascemos no berço e não vamos morrer no túmulo. Isso é claro e é evidente que essas relações são reencontros, às vezes reencontros de simpatia e às vezes reencontros de antipatia. Isso faz com que a gente vá trazendo das nossas experiências sentimentos, pensamentos. Mas como a gente não traz apenas o sentimento de quem errou e guarda a culpa, porque erram também com a gente. Quando erram com a gente fica com que sentimento com relação aos outros? Erraram comigo, eu guardo o sentimento. A mágoa, o rancor, às vezes o ódio, muitas vezes o desejo de vingança. Também eu sei que aqui é todo mundo anjo e ninguém tem esse tipo de problema, né? Se a gente fizer uma radiografia aqui, ninguém tem mágoa no coração, não é verdade? Difícil a gente passar uma semana sem uma experiência do erro, cometido ou recebido. Vocês acham que uma semana você consegue passar que ninguém erre com você? Uma semana que você não erre com ninguém? Ah, tá bom, então calcula aí, vamos lá. Se você tem essa experiência por semana, uma ou duas ou três experiências dessa significativa por semana, imagina no decorrer de um ano. Imagina no decorrer de uma década. Imagina no decorrer de 9 décadas, que é mais ou menos o que se vive hoje. Imagina no decorrer de 2000 vidas. Quanta mágoa, quanta culpa e quanto preconceito, que é outro lixo espiritual que a gente carrega das experiências também. Quanto a gente vai ter guardado? O que é o preconceito? O preconceito é a generalização de um defeito. Uma mulher errou comigo e eu falo o quê? Mulher é tudo igual, só muda de endereço. O homem erra com a mulher, é a mesma coisa. O branco, quando o negro erra com ele, ele cai naquela coisa do, como é que é? Quando não faz na entrada, faz na saída. E quando é o nordestino, você generaliza, porque nordestino é tudo assim. E você vai, e vai. E quando é homossexual, você generaliza. E cada coisa dessa, cada situação dessa que você generaliza no preconceito, é como estar numa casa e vai fechando portas. Eu
derrubam a porta e põem cimento e tijolo. Essa porta é do sexo oposto. A outra porta é do homossexual, a outra porta é do negro, a outra porta é da outra religião, e assim você vai fechando portas e depois janelas. E quando você fechou muitas, quando você fechou todas as portas e janelas, você pensa estar em segurança. O preconceito é uma trincheira que dá a ilusão para a gente da segurança. Ali dentro você está protegido. Ninguém presta. Você não percebe isso no fundo do que as pessoas falam, nas queixas, nas críticas? Ninguém presta. Todo mundo é ruim, exceto eu. Todo mundo é ruim, exceto eu. A gente adora criticar político, por exemplo. Parece que os políticos vieram numa nave espacial de Marte e foram impostos sobre todos nós. Não são brasileiros, não são humanos e não foram votados por ninguém. Não é absurdo, não é impressionante isso? Nós adoramos isso é muito cômodo, mas tem sido completamente improdutivo. Você pega dois irmãos brigando, a mãe chega toda severa e fala: quem começou? Um aponta para o outro. Nas suas brigas conjugais, eu sei que você tem certeza que quem começou foi o seu cônjuge. Eu sei disso. Só que se o seu cônjuge estiver aqui, ele também vai ter a mesma certeza. E vizinho? Se você tem uma briga com o vizinho, for perguntar para ele quem começou? Foi você. Só que se perguntar para você quem começou, foi o outro. Sabe como é que Jean-Paul Sartre, filósofo francês já falecido, como é que ele ironizava esse padrão de pensamento? Ele falava assim: o inferno são os outros. Nós adoramos colocar os outros no inferno. Os outros são a fonte dos problemas. Os outros são o que amesquinham, o que ensombrece a nossa vida. Só que isso não ajuda nada, porque qual é o poder que nós temos para melhorar e modificar a atitude dos outros? Pergunto eu. Alguém aqui acha que consegue modificar o comportamento de uma outra pessoa? A minha mãe achava. Minha mãe falava assim: o meu marido, meu pai, veio para o casamento como um diamante bruto. Cabe a mim, durante o casamento, ir lapidando. Está esperando até hoje para lapidar. Vocês acham que a gente modifica o comportamento de uma pessoa, modifica o temperamento de uma pessoa? Às vezes para os filhos é difícil, dos filhos às vezes é difícil, quanto mais do marido, quanto mais do chefe, quanto mais... Então nós adoramos colocar o problema nos outros, só que isso nos inviabiliza, isso nos prende num beco sem saída, porque todos os meus problemas são causados pelo outro. O comportamento do outro eu não posso resolver, então a minha vida não tem solução. Isso é o que? Uma construção mental que nos aprisiona. Isso nos aprisiona. Voltando para os nossos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Se a gente, ao invés de comparar com as portas e janelas de uma casa, a gente pode comparar com óculos, já que a questão é de vista. Tem gente que é otimista, acha que todo mundo é bonzinho, que todo mundo é bacana. É como se a pessoa tivesse um óculos cor-de-rosa, andasse com óculos cor-de-rosa. O outro acha que não. Tudo está errado, tudo é ruim, nada presta. Esse anda com óculos, não é escuro, um óculos muito escuro. Está mó sol lá fora, ele anda e fala assim: nossa, que escuridão, né? Alguém chega para ele e fala assim: escuta, por que você não muda o óculos? E assim, o problema nosso é que nós não temos um óculos só, nós temos vários óculos, com várias cores e graus diferentes. Imagina que você fosse um Pinóquio, porque tem que ser um Pinóquio para ter um nariz tão grande para você sustentar tantos óculos assim.
que você tivesse vários, 10, 15 óculos com graus e cores diferentes sobre o seu nariz. O que você ia enxergar da realidade? O que? Você ia ter alguma noção do que realmente acontece? Tudo seria distorcido por grau, por cor. O que você enxerga não seria nada. Há muito tempo os filósofos discutem o que é a realidade. Como ser a realidade? Foi baseada nessas questões que o ilustre Pôncio Pilatos, quando Jesus falou para ele da verdade, ele falou: o que é a verdade? Porque a verdade é uma questão muito discutida em filosofia. Será que existe a verdade? Ou só existem versões? Há tanto tempo a gente como é que eu vou dizer, distorcido na nossa visão de mundo. Há tanto tempo você é direcionado. Quem assistiu o filme Matrix e pensou a respeito do filme, que assistir filme todo mundo vê, mas tem livros, bibliografia em cima desse livro. O que é a Matrix? O que é o orientalismo, o hinduísmo chama de Maya. Fala que nós todos vivemos numa grande ilusão, que isso que parece ser realidade, na verdade, é uma grande ilusão. Mesmo padrão, o mesmo princípio da Matrix. Nós temos sede de Coca-Cola, nós temos fome de McDonald's. Isso é natural, não é verdade? Qualquer macaco tem sede de Coca-Cola, não é verdade? Isso é absolutamente natural. Ou foi produzido? Todo mundo quer ter a boca da Angelina Jolie. E isso é natural. É evidente que isso é natural. Toda mulher fica linda. Não é verdade? Como é que as nossas cabeças vão se formando? Nossa, você tem um sapato de salto fino. Que absurdo, agora a moda é de salto grosso. Aí quando você consegue comprar um de salto grosso, a moda passou. E a gola, e o tamanho da gola, e isso, e aquilo, a cor que você está usando, completamente fora de moda. Tudo isso é natural ou é induzido? Vocês já ouviram falar de obsolescência programada? Então eu recomendo para vocês um vídeo que tem no YouTube muito interessante, que chama-se A História das Coisas. E ali ele fala de um intelectual americano que introduziu a ideia da obsolescência programada. Sabe o que é isso? No aniversário de 100 anos, acho que foi de 100 anos ou 90 anos, do Teatro Municipal de São Paulo, tinham lâmpadas da fundação. Se tivesse um ET ouvindo essa informação e soubesse que as nossas lâmpadas duram 5, vamos dar duram 5 anos, eles iam falar: pera um pouquinho, você quer me dizer que há 100 anos atrás a humanidade tinha uma tecnologia que perdeu e hoje não sabe mais fazer lâmpadas que durem tanto? É isso? É isso. Mas perdeu por quê? Porque hoje a indústria não é capaz de fazer uma lâmpada que dure 100 anos. Não precisa nem perguntar, todos nós sabemos. É claro, não interessa fazer uma lâmpada que dure tanto tempo. É claro. A nossa sociedade, a nossa pseudo-realidade, ela é formada. Não bastasse os óculos dos nossos preconceitos, a sociedade coloca óculos sobre os nossos narizes também. Eu não me esqueço, eu gosto muito de uma referência bibliográfica muito ilustre. Desenho animado. Vocês gostam? Eu adoro desenho animado. O estúdio Hanna-Barbera, numa das fases mais recentes do meu tempo, não atual, ele tinha um desenho animado chamado A Arca do Zé Colmeia. Vocês lembram? Era um desenho que juntava praticamente todos os personagens. E eles andavam por aí. Andavam por aí no quê?
numa representação do que imagina-se ser a Arca de Noé. Então era um navio grande, feito de madeira, só que tinha uma peculiaridade única nessa arca. Ela tinha uma hélice de helicóptero em cima, e ele saiu por aí voando, e ficava aquele monte de personagens no deck, na parte de cima da arca, brincando com o outro, fazendo aquilo que os personagens mesmo faziam, um perturbando o outro. Mas, vamos lá, teste de cultura geral. Como era o motor da arca do Zé Colmeia? O motor que fazia movimentar essa hélice. Oi? Era quem ficava em cima do pedal? Um personagem, não era bem o pedal, era uma esteira rolante, e ficava ali em cima o Maguila. Não o lutador de boxe, não. O lutador de boxe. O apelido do lutador de boxe vem desse personagem. O Maguila era um macacão, um gurilão. E na frente dessa esteira rolante, sabe o que tinha? Um enorme, um vistoso, um apetitoso cacho de banana. E aí o que acontecia? Nós sabemos, Maguila, tentando alcançar o cacho de banana, fazia movimentar toda a máquina da Arca do Zé Colmeia. Tem alguma semelhança com a nossa vida? Compre e seja feliz. Você só vai se realizar se estiver comprando. Você quer ter amigos? Tome Brahma Chopp. Você quer ser feliz? Tenha uma conta bancária em tal banco. Tudo isso são verdades ou são ilusões? Tudo isso são óculos. Lembra do nariz de Pinóquio? Um monte de óculos que tentam direcionar e fazer com que a gente enxergue a vida de um jeito. Tenha sede disso, fome daquilo. Vocês já viram alguma propaganda alguma vez? Coma banana? Quem já viu uma propaganda? Coma banana. Então, a banana não deve ser boa, não é verdade? A minha filha, uma vez, numa hora de almoço, chegou e falou pra gente assim: pai, mãe, eu tô comendo o meu lanche no banheiro. Por que, filha? Você está comendo o seu lanche no banheiro? Eu sou a única criança da minha classe que come fruta na hora do almoço, na hora do lanche. E como fruta quase sempre era banana, aí o pessoal brincava, tirava sarro dela, que ela era o quê? Macaca. Porque é claro que o legal era comer salgadinho e refrigerante. Isso é que faz bem para as crianças, não é? Porque tem propaganda. Não tem propaganda de banana, não tem propaganda de feijão com arroz, né? Nós estamos programados, gente. Nós temos uma programação, e a nossa programação tem duas fontes. Uma externa, que é essa da sociedade, que nos tenta impingir óculos e modelos de visão ideológicos, e uma fonte interna, que é aquela que nós já falamos, das mágoas, das culpas e dos preconceitos, que tem como origem o nosso orgulho, que nós queremos falar assim: eu sou uma vítima de todo mundo é ignorante, só eu sou bom. Essas duas fontes fazem com que a gente, no final das contas, no final de uma vida, no final de muitas vidas, a gente fique com tanto óculos, mas tanto entulho entre você e a realidade, que você não tenha olhos de ver, e você, tendo ouvidos, não ouça, tendo olhos não vê, tendo ouvidos não ouça. Essa, em suma, é a tragédia humana. Esse, em suma, é o nosso grande problema. Nós não enxergamos a realidade. Cada um de nós vive num mundo que ele construiu para si e que o meio, a sociedade, construiu para ele mesmo. Nós não sabemos o que é a realidade. A gente vive o que é programado para a gente de fora e o que a gente se programou ao longo de várias vidas. Estamos destinados então à ilusão?
Para sempre nós vamos ficar iludidos? Talvez não. Veio um rapaz muito respeitável, que com apenas 30 e poucos anos de idade conseguiu falar para a gente algumas coisas maravilhosas. E ele disse, entre outras coisas: vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Faça-se a vossa luz. Mas como é que eu vou conseguir me desvencilhar de tanto óculos e tanto preconceito para finalmente enxergar essa verdade? Como eu faço para isso? Esse é o nosso dilema. Como você faz para isso? E hoje, nessa noite, a gente traz para vocês não uma melhor, nem a única, mas uma forma da gente rever esses óculos, da gente transformar, da gente, em primeiro lugar, perceber. Concorda comigo? Se você não perceber que tem um monte de óculos, você vai achar que aquilo é realidade. Então, em primeiro lugar, a nossa tarefa é perceber que a nossa mente, a nossa visão, o nosso ouvido está programado pelos interesses de fora e pelos seus próprios preconceitos, mágoas e culpas. A primeira tarefa da existência da libertação é essa, porque quem não tem problema não tem solução. Vocês conhecem os 12 passos do AA? Alcoólicos Anônimos? Primeiro passo para um alcoolista se livrar do vício é reconhecer que tem um problema, porque enquanto ele falar assim, eu bebo socialmente, paro a hora que eu quiser, ele vai solucionar? O primeiro passo é reconhecer que tem um problema. Mas e o segundo? O que a gente faz depois que reconhece que tem um problema? O caminho que, por excelência, vocês podem ouvir nessa casa, nessa doutrina, é entender a função das vidas sucessivas. Porque quando a gente vem de outras religiões e aprende e aceita, vem para o Espiritismo e aceita as vidas sucessivas, sem rever o nosso padrão religioso, sabe o que acontece com a gente? A gente acha que Deus nos pune através das vidas sucessivas, através da lei de causa e efeito. E aí o espírita iniciante vai falar assim: a tal pessoa foi assassinada porque na outra vida ele foi um assassino. Tal pessoa foi estuprada porque na outra vida foi um estuprador. Tal pessoa foi roubada, tal pessoa, e vai por aí afora. E aí nós aprendemos que Deus é um oficial de justiça que, com auxílio de força policial, bate de pessoa em pessoa cobrando. Deus é um cobrador. E aliás, o Espiritismo gosta muito de falar nisso, as minhas dívidas, as coisas que eu deixei, os meus resgates, como se Deus fosse um cobrador. Será que vocês acham que vocês conseguem conceber Deus como um cobrador, um oficial de justiça, que tem uma conta particular de todo mundo e que está cobrando as dívidas da gente? Será que é essa a concepção de Deus? Ou a gente acabou virando espiritório? Espiritório é aquele espírita que vem de outras religiões e que vê tudo do espiritismo com o olhar de outras religiões. Aí não adianta muito, gente. Não adianta muito. Ah, bom, mas se não é isso, se Deus não usa as vidas sucessivas para ir punindo os fatos que aconteceram, e isso seria tão absurdo pensar isso, se você tiver uma visão histórica, você vai falar assim: bom, imagina um ponto zero da humanidade, em que 500 pessoas só, dos 7 bilhões encarnados, vamos supor, tivessem matado gente. Só 500 assassinos na humanidade toda. Por esse pensamento mais mecanicista do Espiritismo, na outra encarnação, esses assassinos teriam que ser assassinados. Mas como outras pessoas também iam acabar matando alguém, então, na primeira geração, 500 assassinos, na segunda teria pelo menos uns 800, uns 1000 assassinos.
certo? Porque para matar o primeiro teria que ter outro assassino. Então isso ia fazer com que geração após geração nós só aumentássemos o número de estupradores, de assassinos, de ladrões e de corruptos, e isso ia fazer uma humanidade completamente fadada ao fracasso, ao pecado e à autodestruição. Não é uma coisa bem auspiciosa, bem esperançosa a gente pensar assim? Será que é isso que Jesus quis dizer? Será que é isso que Kardec quis dizer? Será que é essa lei de amor de Deus? Condiz isso? Absurdo. Bom, mas se não é isso, o que as vidas sucessivas, o que a reencarnação pode nos ajudar na nossa desprogramação ideológica, na nossa desprogramação de culpas e de mágoas? Bom, em primeiro lugar, você se identifica com aquilo que você vê no espelho, é ou não é? Se você um dia acordasse, olhasse no espelho e visse, no meu caso, uma loira, o que eu ia achar? Certo? Se você encontrasse um negão quando olhasse no espelho, o que você ia achar? Meu Deus, nós achamos que somos isso que você vê no espelho. Não é natural isso? Mas vocês acham que vocês são homens? Os homens aqui acham que são homens? As mulheres que estão aqui acham que são mulheres? Todos nós aqui achamos que somos brasileiros, é isso? Tudo ilusão. Nós não somos isso. Nós apenas estamos brasileiros, brancos, negros, corintianos, santistas, classe média, classe alta. Nós não somos nada disso. E a consciência de que a cada encarnação e depois de 2000 vidas você já pode ter tido, você já certamente já percorreu os dois sexos, certamente. De saber disso, aquele machão, aquele que se acha melhor que todos, saber que já foi mulher, o que você acha disso? O que você acha de um judeu se ele tivesse a plena consciência de que ele já foi palestino? Um santista se tivesse certeza que já foi corintiano? Aí não, né? Vamos pular essa parte. Você tem dúvida que você... Quando o Taco Antibes lá na televisão falava que já tirou pedra na cruz, você tem dúvida que você já tirou pedra na cruz? Quando Raul Seixas falou que ele nasceu há 10.000 anos atrás, sabe de quem que ele estava falando? De nós. Nós já fizemos de tudo nessa vida, nós já fomos negros, nós já fomos brancos, nós já tivemos todas as raças, já fomos orientais, e nada melhor do que você saber que isso já aconteceu para trás e que pode acontecer para frente. O rico que se acha melhor que todos os pobres, que humilha, que apequena as outras pessoas, pode ser que seja chamado a ser pobre na outra encarnação. Ah, tá aí, Maurício, mas isso é punição. Não é punição, gente. Vocês sabem por que um juiz chama várias testemunhas para saber o que aconteceu de um fato e poder julgar? Sabe por quê? Nossa colega advogada. Sabe por quê? Porque o pressuposto filosófico é que quanto mais um objeto for iluminado de vários pontos, mais eu vou conhecer esse objeto na sua integralidade. Pense, se nós tivermos tudo aqui absolutamente escuro e tiver uma fonte de luz apenas sobre um objeto, você pode até não distinguir que aquilo é uma cadeira que está sendo iluminada, porque uma fonte só de luz não dá noção do que é aquilo. Agora, se tiver fontes de luz de vários pontos de vista, nós vamos ter muito mais clareza da verdade, da realidade daquele objeto, não é assim? Nós vamos alcançar a verdade que nos está prometida por Jesus. Nós vamos alcançar. Mas como? Em uma vida só, não é verdade? Em uma vida só do ponto de vista do homem, que é mesmo superior às mulheres, né? Nós vamos poder, ao olhar o mundo do ponto de vista masculino, já vamos conquistar a verdade, não é assim? O ponto de vista do rico já é suficiente. O ponto de vista do rico já é suficiente para ele entender o funcionamento de toda a sociedade, ou do judeu. Não é? Não é?
Não é possível nós entendermos a realidade só sob um ponto de vista. Nós precisamos ser colocados em vários. E aí é que a gente vai ter duas alternativas para ser colocado em vários pontos de vista e nos aproximarmos da verdade que nos libertará. Duas alternativas. A primeira é as vidas sucessivas. Você não aprende por boa vontade, você é colocado fisicamente para ser os diversos papéis na sociedade, ora negro, ora branco, ora argentino, ora corintiano, ora branco, ora japonês. O brasileiro tem alguma coisa para aprender com o japonês? Eu admiro muito. O japonês tem alguma coisa para aprender com o brasileiro? A gente acha que não. Mas lá é uma terra onde tem mais suicídio de adolescentes. Por que é suicídio de adolescente? Porque o garoto vai para a escola e ele não é conhecido pelo prenome, ele é conhecido pelo sobrenome, porque ele está levando a honra da família para a escola. Quando ele não passa de ano, o que acontece? Ele está desonrando a sua família. E desonrar a sua família numa sociedade tradicionalista é terrível para ele, e às vezes ele se mata. Quantos casos no Brasil de um adolescente que se matou por não passar de ano? Vamos lá. Lembra? Não, eu não estou falando de festa. Eu estou falando de se matar. Quantos? Nenhum. Nós temos uma inteligência emocional interessante, não perfeita, não maravilhosa, mas nós temos uma inteligência emocional interessante, que pode contribuir para outros mundos. Outros mundos têm uma noção de bem comum, de coletividade, de ética, muito superiores, eu acho que os germânicos, por exemplo, os orientais. Nós temos muito a aprender uns com os outros. E quando é que nós vamos ter essa integralidade do nosso desenvolvimento? Quando nós percorrermos os diversos pontos de vista. Jesus nos coloca, Deus nos coloca nos diversos pontos de vista, com as vidas sucessivas, exatamente para nós aprendermos. Essa é a maneira mais trabalhosa da gente conhecer a verdade. Quantas vidas precisa para a gente aprender isso? Quantas nações, sexos, classe social, religiões, quantos pontos de vista nós vamos precisar percorrer para alcançar essa tal verdade? Milhares, né? Mas tem um caminho facilitado, 10 vezes no cartão, tem um atalho disso. Tem um atalho. Esse atalho chama-se caridade, solidariedade, fraternidade, compaixão, empatia. São todos basicamente sinônimos. Como é que funciona isso? Como Jesus explicou, você, para ajudar o outro, o nosso grande exercício de amor qual é? Fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Não é esse o grande exercício de amor que Jesus nos deixou? Isso chama-se empatia. Você sai da sua posição egoísta para se colocar no lugar do outro. Será que um pai pode amar de verdade um filho se ele não se colocar no lugar do outro? Quem aqui já recebeu um presente que não tinha nada a ver com você? E a pessoa ainda tem que passar e falar assim, é a tua cara. A pessoa não pensou nem um segundo em você, ela pensou na liquidação que estava. O skate, R$90, 3 skates por R$90, liquidação, ele comprou e lhe deu um skate. Então, é a sua cara esse skate. Aí você olha para o negócio. Colocar-se no lugar do outro, que é a base de qualquer solidariedade, de qualquer ajuda. Ninguém ajuda ninguém se não se colocar no lugar do outro. Quer ajudar um filho craqueiro? Você vai ter que fazer um dificílimo exercício que é: se eu tivesse nessa condição, se eu fosse um jovem hoje, o que eu mais precisaria? Qual seria a minha maior sede? Dificílimo isso, eu sou assistente social e não tenho essa receita. Se você tiver
um parente alcoólatra ou numa cadeia, você vai precisar fazer esse exercício. Se você tiver qualquer pessoa que necessita na tua frente, você quiser fazer um grupo para ajudar homens de rua na rua, você vai ter que fazer isso, porque senão você pode correr o risco de fazer o que alguns religiosos, inclusive espíritas, fazem, ajudar o outro na cesta básica. Será que é verdade? Será que a caridade é igual a cesta básica? Ou sopa? Às vezes pode ser. Eu já tive depoimentos de pessoas que fazem trabalho com sopa nas ruas e que o homem de rua fala assim: muito obrigado, agradece muito. E aí o moço fala: não, mas foi só uma sopa, essa sopa é simples. Não, mas muito obrigado. Foi a única pessoa em mais de 6 meses que parou para me ouvir. A grande caridade nesse caso foi o quê? Foi mais a sopa ou mais ouvir? Quem conhece a população de rua sabe que em Santos tem uns 5 ou 6 locais para tomar sopa. Oficiais. No paralelo você deve ter uns 15, 20. Não que a gente não deva fazer, mas dar sopa e dar cesta básica como pretexto para o acolhimento de coração, para ouvir as pessoas, aí você vai ter a diferença fundamental. Então, 2 caminhos para nós alcançarmos a verdade, que Jesus explicou: pelo amor ou pela dor. Se você optar pela dor, você vai estar se condenando a viver sucessivas vidas, numa pagando o que você fez de errado na outra. E isso dificilmente para, porque a gente paga uma dívida de R$1.000, você paga 10% de juros, contraindo outra dívida de 5.000, você paga 50% de juros e sai feliz mesmo, com bastante dinheiro no bolso. Essa tem sido a história da humanidade. Mas a outra maneira, você imagina uma irmã Dulce, uma Madre Teresa, um Chico Xavier, que a cada quarta-feira tinha uma fila de 5 quadras de pessoas para ouvi-lo e para falar com ele. Toda quarta-feira, mais de 500, 600 pessoas que ele fazia o exercício de compaixão, de sair do ego. O que vocês acham desse? A caridade é um plano facilitado de evolução. Não é um dever religioso que a gente deve se sucumbir. É um plano facilitado de evolução. Através da caridade, você se coloca no lugar do outro e tem a oportunidade de ajudar de verdade. Para muito além de um dever, de um mandamento, de uma coisa que você tem que fazer para alcançar o paraíso, a solidariedade, a compaixão, a empatia, a caridade é o grande atalho da alma humana para alcançar a luz. Porque aí, através do amor, a gente ilumina toda a existência humana, ou praticamente toda, em poucas vidas. E aí a gente pode fazer libertar-se de todos os óculos, de todos os preconceitos, de todas as mágoas, porque você vai entender que a mulher tem um outro ponto de vista, mas tem muito a ensinar para o homem. Que o homem é diferente, mas tem muito a ensinar para uma mulher. Que um gay é diferente e nos desafia, mas traz um outro ponto de vista, traz uma oportunidade de você olhar a vida de outro jeito. E todas as diferenças são convites à solidariedade. Essa é a transformação que está sendo anunciada há 2000 anos. Essa é a transformação que, quando Kardec veio, os espíritos falaram assim: não é fora da igreja que não há salvação, é fora da caridade. É a caridade que nos emancipa, é a caridade que nos salva, é a caridade que abre os nossos olhos, os nossos ouvidos para a verdade, que nos libertará. Muito obrigado, gente.